Olha eu aqui com meu velho e querido chimarrão, dessa vez para conversar com vocês sobre o que a Bíblia diz em um texto específico sobre o anticristo. O texto está na primeira carta de João, um dos últimos livros do Novo Testamento, no capítulo 4 dessa carta e versículo 2. Também uma parte do versículo 3. Antes, porém, eu gostaria de dizer que na segunda carta de João, ele já nos fala sobre o anticristo. E ele diz claramente que os enganadores não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. Essa é a tradução comum, mas a expressão, o verbo não é o verbo veio, mas o verbo vindo. Jesus Cristo é vindo em carne, ou está vindo sempre em carne, visto que o verbo está no presente e o particípio presente grego dá a ideia de uma ação contínua. Quando o verbo está no presente em grego, acontece aquilo que ocorre em no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, quando o texto diz que ele era a luz verdadeira que alumia todo homem vindo ao mundo. Alguns traduzem era a luz verdadeira que vinda ao mundo, e aqui o verbo se refere à luz, ilumina todos os homens. E aqui o verbo vir está também no presente, vindo, tá certo? Mais especificamente num particípio presente grego, que, como eu disse, passa a ideia de continuidade. Por isso, na segunda carta de João, ele está se referindo aos enganadores liderados pelo anticristo, que eram aqueles que não confessavam que Jesus Cristo está sempre vindo em carne, em uma nítida referência à Santa Eucaristia. E aí, quando nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 4, sobre a qual vamos conversar, São João diz assim: com isto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne provém de Deus. É um espírito que provém de Deus. Aquele que confessa que Jesus veio em carne. Mas eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo como as traduções elas laboram em erro muitas vezes. Esse texto no original grego não está dizendo Jesus Cristo veio em carne. A expressão no original grego é Isun Christon, Jesus Cristo, en sarki, em carne, elilithota. E aqui esse verbo elilithota é traduzido por muitos, como eu acabei de mostrar para vocês, na versão de Almeida, revista e atualizada. É traduzido no passado. Jesus Cristo em carne veio, ou Jesus Cristo veio em carne. Se você vai um pouco mais adiante, esse verbo se repete no versículo 3, quando diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo em carne veio, mas novamente aparece o verbo elilithota. Esse verbo está conjugado no perfeito grego. E o perfeito grego é de fato um verbo do passado, mas que passa uma ação específica ocorrida no passado. No grego existem vários verbos para exprimir o passado, mas 3 deles são principais. O verbo pode ser conjugado no imperfeito, e assim ele passa a ideia
de uma ação que foi realizada no passado, mas que foi constantemente realizada naquele momento do passado. Como, por exemplo, se fosse esse o verbo utilizado aqui, São João estava dizendo: Jesus Cristo não esteve vindo na carne, ou Jesus Cristo esteve vindo na carne, ok? Mas há uma outra forma de flexionar o verbo no passado, na língua grega. É a conjugação, é conjugar o verbo no auristo. O auristo é um tempo passado no grego que indica uma ação específica ocorrida em um ponto específico do passado. E aí sim, esse texto poderia ser traduzido assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Porque em um ponto específico do passado, na sua encarnação, ele veio em carne. Tá certo? E aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne, então, novamente, o verbo estaria sendo conjugado no auristo grego. Mas esse verbo, ele lithota, ele está conjugado no perfeito. Essa é uma outra forma de conjugar o verbo no perfeito, no passado grego, em que a ação realizada no passado permanece sendo realizada. Então, notem que traduzir esse verbo, esse texto, dessa forma, Jesus Cristo veio em carne, é uma tradução que não corresponde ao perfeito grego. O perfeito grego passa a ideia de que Jesus Cristo tem vindo, não é? Ou isso significa dizer que ele veio, é verdade, mas ele permanece a vir. Se nós pegarmos esse texto na versão de Almeida, mas a versão corrigida, que é a que eu mais gosto, diz assim: o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, novamente, o verbo é traduzido como se fosse um auristo grego. A diferença é que a versão corrigida de Almeida, ela preserva o texto grego completo, e a versão atualizada, ela tira uma parte do texto grego. E o texto grego traz o verbo duas vezes. A versão de Almeida atualizada só traz o verbo uma vez. Portanto, a corrigida é um pouco mais fiel ao original, mas mesmo assim ela traduz o verbo como se fosse um auristo e não um perfeito. Se nós formos buscar em outras versões, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, a versão da Bíblia Pastoral, bastante conhecida, que diz assim: fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Ele evita a tradução da palavra espírito, e para passar a ideia de que é apenas uma pessoa que fala da parte de Deus. E aqui ele substitui o verbo veio pelo verbo se encarnou. Jesus Cristo se encarnou. É um verbo bastante teológico, interessante, mas também conjugado como se o verbo no original grego fosse um auristo e não perfeito. E aí nós podemos ir para a famosa versão de Jerusalém, a tradução de Jerusalém, que diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Então, novamente, a versão, a tradução
No caso de Jerusalém aqui, ela traduz o verbo como se fosse um auristo e não um perfeito grego, e omite uma das ocorrências do verbo, não é? Volto a dizer, no grego aparece 2 vezes o verbo elilithota, e aqui a tradução dá a entender que o verbo só apareceu uma vez no grego, mas aparecer no grego o verbo aparece 2 vezes, e conjugado no perfeito, não conjugado no auristo. E, portanto, a ação de vir no passado, de encarnar-se no passado, permanece. No auristo, sim, é que se João tivesse falado no auristo, é como se ele estivesse querendo se referir apenas à encarnação de Cristo, quando ele veio no passado, em um ponto específico do passado. Mas não é o caso aqui do texto, tá bem? Vamos para uma outra tradução, a tradução ecumênica da Bíblia. Diz assim: todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne é de Deus. Opa, aqui já houve uma melhora, não é? Porque passou a ideia de uma ação permanente, vindo. Termina traduzindo para um gerúndio em português, que apenas expressa a noção de uma ação continuada, contínua, constante, permanente. Mas, volto a dizer, o verbo foi conjugado no perfeito grego, que passa a ideia de uma ação realizada no passado e que permanece sendo realizada sempre. E se você tiver alguma dúvida a respeito do perfeito grego, você pode pegar, por exemplo, uma gramática grega, que é qualquer gramática grega. Eu pego aqui uma que é bastante estudada no Brasil, o Koiné, o grego Koiné, e ela diz assim: o perfeito indica um estado presente resultando de uma ação passada. Tá bem? O perfeito indica a permanência da ação completada no passado. Tá certo? Por isso é que, se nós buscarmos uma chave linguística do Novo Testamento grego, por exemplo, ela vai dizer a respeito desse verbo, elilithota, ela vai dizer o perfeito aqui, porque o verbo foi conjugado no perfeito grego. O perfeito indica que a encarnação, que os efeitos da encarnação foram permanentes. Então, o efeito de ter Cristo vindo ao mundo e se encarnado é um efeito permanente, tá certo? A encarnação de Cristo possui efeitos permanentes e, portanto, ele não apenas encarnou no passado, mas a sua encarnação permanece. E é exatamente aqui que a gente percebe claramente que São João está fazendo uma referência nesse texto à Santa Eucaristia. O Cristo que se encarnou, que se fez carne, que veio em carne, ele continua vindo em carne. Ele permanece vindo em carne. É precisamente isso que São João está falando na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, que estamos analisando. E isso em plena harmonia com o que ele vai falar na sua segunda carta. Tá bem? Na sua segunda carta, no capítulo... a carta tem um só capítulo. No versículo 7, ele diz claramente que os enganadores não confessavam que Jesus Cristo está vindo em carne, sempre está vindo em carne, fazendo assim uma referência ao fato de que os hereges, os cismáticos, aqueles que saíram da igreja e a abandonaram, não mais confessavam a fé que a igreja confessa, de que Jesus Cristo sempre está vindo em carne. Está bem? Ora, se o verbo tivesse sido
tivesse sido conjugado no auristo, ele seria traduzido, deveria ser traduzido como veio, exatamente como em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, São Paulo diz: Jesus Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores. Oti Christos Jesus ilthen, e não elilithota. Ilthen iston cosmon. Jesus Cristo veio ao mundo, amartolussose, para salvar os pecadores, para os pecadores salvar. Ok? Então, literalmente, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, faz referência ao anticristo, como aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, mas essa sua vinda permanece até hoje, pois ele está vindo, ele permanece vindo em carne na Santa Eucaristia, que é carne e sangue de Cristo. Esse texto de 1 João capítulo 4 está dizendo que a igreja confessa que Jesus Cristo está vindo em carne. Ele não apenas veio em sua encarnação, mas os efeitos da encarnação são permanentes. A ação do verbo vir, conjugado no perfeito grego, é uma ação realizada no passado, é verdade, mas que permanece sendo realizada. Portanto, Jesus Cristo veio em carne, em sua santa encarnação, e está vindo, permanece vindo em carne na sua Santa Eucaristia. É por isso que a Bíblia ortodoxa, que infelizmente não está traduzida para o português, mas em inglês traduz dessa forma: Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Vejam o verbo. Jesus Christ has come. Ok? Então, o perfeito em inglês, o verbo é conjugado no perfeito em inglês, na Bíblia ortodoxa, seguindo literalmente o que o texto original grego diz. O verbo elilithota é um verbo conjugado no perfeito. E quase todas as versões em português traem o sentido do verbo, ou pelo menos não trazem todo o sentido do verbo grego, como seria muito simples. Seria necessário apenas traduzir o verbo no perfeito. E não jogar o verbo para um passado. E todas as demais versões geralmente traduzem da mesma forma e não passam assim o sentido pleno do verbo encontrado em 1 João capítulo 4, versículo 2. Espero que entre as nossas tomadas de chimarrão muita coisa vá sendo esclarecida e você tenha hoje descoberto com mais firmeza e clareza o que realmente a Bíblia diz a respeito do anticristo. O anticristo era aquele que nos dias do apóstolo João não confessava a Santa Eucaristia como presença real e corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, lutava contra essa fé que a Igreja sempre confessou e confessa há mais de 2000 anos. E em todas as épocas, tantos quantos não confessam essa fé, eles têm parte com o anticristo. E quando o anticristo se manifestar, o homem da iniquidade se manifestar, ele
se rebelará contra essa doutrina e assim tentará suprimir a Santa Eucaristia da Igreja, como a vinda permanente do nosso Senhor Jesus Cristo em carne e sangue para alimentar, assim, para a salvação, a sua Santa Igreja.